Hoje eu vou continuar a exposição do Salmo de número 122. Vocês, se não quiserem, não precisam abrir as Bíblias. Eu coloquei a versão que eu vou usar aqui na tela. Eu expus na semana passada os versículos 1 a 4. Certamente eles vão servir de base para o restante da exposição. Eu vou fazer uma recapitulação das lições que nós temos nos versículos anteriores. Lembrando, os Salmos de 120 até 134 são os chamados Cânticos dos Degraus. Eles foram... Só o Wagner corrigir isso aqui. Esses salmos foram compostos para a peregrinação até Jerusalém, nas festas de adoração do povo de Israel. Alguns deles foram compostos em períodos diferentes, mas eles foram organizados para nos ensinar, foram editados, e eu gosto de brincar, eu digo que até os editores da Bíblia eram inspirados. Porque a gente vê que existe uma continuidade entre as lições dos Salmos, o Salmo 120 e 121, nós estamos no 122, e não por acaso. Essas lições são lições para nós, e o Salmo 122 em particular, todos vocês gostam, mas é espetacular. A lição que nós temos no 122 é espetacular e às vezes ela passa batido. Então nós vamos ler o Salmo todo e eu vou recapitular com vocês as principais lições que nós encontramos nos anteriores, para que nós possamos seguir do versículo 5 ao versículo 9. Vamos ler o Salmo todo então. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. O título diz que é um salmo de Davi. O texto diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes, compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam, estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, tronos da dinastia de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos que amam esta cidade, que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos direi, você tenha paz, ó Jerusalém, em favor da casa do Senhor, nosso Deus. Aqui os para orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por podermos ter a liberdade, a oportunidade, o privilégio de lermos e estudarmos a tua palavra juntos. Que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Sejamos todos guiados por ti, ó Deus, na compreensão e no discernimento da tua palavra, para que possamos aplicar aos nossos dias. Ajude-nos, Senhor, e que saímos daqui fortalecidos, com o maior aprendizado da tua palavra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Vamos fazer um resumo preliminar do que nós vimos nos versículos anteriores. O versículo de número 1, eu ressaltei que as traduções são difíceis, não é fácil traduzir. E o hebraico em particular, vocês sabem, é uma língua antiga, tem lá suas dificuldades. Mas eu quero lembrar que esse alegrei-me não é o verbo simplesmente alegrar no sentido subjetivo, é um regozijo, é uma exultação, é uma alegria expressiva. E o salmista se alegra de maneira expressiva. A alegria dele, como eu também mencionei a vocês na semana passada, esse grande regozijo dos peregrinos é porque eles iam congregar juntos. A tradução mais adequada não é quando me disseram, no sentido temporal, mas com os que me disseram. A partícula do hebraico tem os dois sentidos e alguns preferiram quando, mas é mais adequado com os que me disseram. Portanto, a alegria do salmista é uma alegria comunitária, uma alegria congregacional. Ele se alegrou com aqueles que disseram, estamos indo à casa do Senhor. É a alegria do peregrino
à luz dos versículos seguintes, ela se justifica pela identidade dele permeada pela vida de fé. Ele está alegre porque ele vai adorar o Senhor em comunidade. Ele está alegre porque ele vai mais uma vez ir até o centro da adoração e louvar ao Senhor com aqueles que creem nas mesmas coisas que ele crê. Eu acho que a principal aplicação que nós temos do versículo 1 é deixarmos um pouco aquela interpretação tradicional de compararmos esse evento com o culto dominical, porque aqui era um evento grande. Eram as 3 tradicionais festas judaicas e eles se alegraram pelo aspecto espetacular da festa. Eram 3 grandes festas e o salmista estava exultante porque ele mais uma vez se reuniu diante do Senhor. Ou seja, ele vivia uma vida de peregrinação, certamente vivia afastado do centro da adoração, e quando ele tinha a oportunidade de mais uma vez buscar o Senhor em comunidade, a alegria dele era completa. A alegria dele era uma alegria não contida. Essa é a ideia do verbo alegrar aqui. Nós também, como cristãos, reunidos diante do Senhor, encontramos a parte mais latente da nossa identidade, pulsando na adoração coletiva. Ainda que nós saibamos, no nosso cotidiano, que servimos ao Senhor e sentimos a presença do Espírito Santo, e cremos nas palavras que lemos e oramos ao Senhor durante a semana, é na reunião da congregação que nós encontramos a completude da nossa fé. É ao nos reunirmos que observamos os sacramentos e nessa observância nós lembramos conjuntamente da alegria que é servirmos ao Senhor. É um aspecto diferente da vida cristã, incluir o culto nessa vida. No versículo 2, o salmista diz: estamos junto às suas portas, ó Jerusalém, e aqui essa versão, a NVT, omitiu o hebraico que traz os pés firmes dos peregrinos em Jerusalém. E aqui o sentido pode ser duplo, e eu acredito que qualquer que seja o sentido, eles são apropriados para nós. A primeira ideia de que os seus pés estão firmes no sentido metafórico, ou seja, esses pés do discípulo firme em Jerusalém é a firmeza no centro da adoração. Ou seja, mesmo quando eu deixar Jerusalém, mesmo quando eu for para casa, depois do período de festas, como se os meus pés ainda permanecessem às portas de Jerusalém. Isso significa dizer que a identidade do salmista seria, para fora dos muros de Jerusalém, permeadas pelo centro de adoração. Ou seja, eu posso sair daqui, mas os meus pés ficam. Meus pés estão firmes em Jerusalém. O que define a minha vida fora de Jerusalém é o centro da adoração, e assim também deve ser conosco. Mas há um outro sentido, que é o sentido de eles chegarem em Jerusalém e não abandonarem Jerusalém prontamente. Ou seja, chegamos para a festa e aqui ficaremos até terminar. Talvez, se esse for o sentido pretendido pelo salmista, o que ele estava dizendo é que ele relaxaria na presença do Senhor no centro de adoração. Ele não teria pressa para ir, porque os seus pés estariam firmes ali. O cristão também deve ter os seus pés firmes em Jerusalém. E vocês sabem, eu tenho considerado nesse salmo Jerusalém como simbolizando a igreja reunida. Isso porque nós sabemos que o templo de Israel, aquele templo que o Senhor mandou ser feito, que Salomão construiu primeiro e que os judeus usaram durante todo o seu período de adoração, foi substituído pela igreja. Nós somos, Paulo diz, o templo do Espírito Santo. Então, à medida que o templo de Jerusalém foi descontinuado, a igreja reunida toma o lugar do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. É por isso que Jesus ensinou a mulher samaritana que vocês não vão adorar nem no templo, nem no monte. Isso não significa que a adoração deve ser feita de qualquer jeito e em qualquer lugar, mas significa que a adoração ao Senhor não é mais caracterizada pela localização, pela geografia, mas ela é caracterizada pela igreja reunida. Então, aquelas pessoas que dizem, olha, nós podemos adorar Deus em qualquer lugar, porque eu sou a igreja, talvez uma compreensão errada do que Paulo quis dizer no capítulo 5 de 1 Coríntios. Diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Capítulo 6, vós sois o templo do Espírito Santo. E nós sabemos que a primeira menção de Paulo sobre isso é coletiva. Vós, a igreja, sois o templo do Espírito Santo. E quando ele diz, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, ele está falando sobre a questão
do adultério, da fornicação, dos pecados sexuais. Ou seja, não cometam pecados sexuais, o Espírito Santo de Deus habita em você. Mas isso não é um precedente para qualquer um dizer, eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, e por isso eu posso adorar a Deus em qualquer lugar do jeito que eu quiser. O templo, o local da adoração, é a igreja reunida. Portanto, quando a igreja não está reunida, não há templo. Porque a igreja é o templo do Espírito Santo. E nós entendemos aqui que, assim como o salmista estava com seus pés firmes em Jerusalém, nós devemos ter os nossos pés firmes na adoração comunitária da igreja. Isso não é, eu também disse na introdução, o Salmo não apresenta uma teologia completa do culto, evidentemente. Mas eu estou me valendo do Salmo para reflexões bíblicas sobre aquilo que o Salmo fala, que é o culto cristão também. Vocês lembram, Hebreus, capítulo 10, versículos 25 e 26, diz o seguinte: não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Que relação existe entre pecar deliberadamente, no versículo 26, e o versículo 25, em que Paulo insta os irmãos a frequentarem as reuniões da igreja? A ideia de que há uma vulnerabilidade na vida cristã quando você está afastado da comunhão. Então, a ideia do Salmo pode ser aplicada a nós, no sentido de que os nossos pés devem estar firmes na adoração cristã, na comunhão cristã, na adoração coletiva. Isso é importante para a nossa vida cristã. Esse é o ápice da nossa semana. O Senhor solicitou aos judeus que guardassem um dia da semana. E eu brinco, eu costumo dizer, vamos lá, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu... Amém? Amar o teu próximo como a ti mesmo, amém? Todo mundo cumpre? Amém? Alguém aqui mata? Alguém aqui anda matando por aí? Não. Adulterar? Não. Amém. Guardar o sábado? Mais ou menos. Aquela ideia de que nós guardamos 9 e o mandamento do sábado é descontinuado. Não significa que nós não somos salvos pela lei, nós não guardamos a lei como modo de obter algo do Senhor, mas o sábado, ali nos 10 mandamentos, não foi estabelecido ali, mas foi estabelecido no Éden. E esse estabelecimento do sábado no Éden não é para ser observado de modo legalista, e é isso que Jesus ensinou várias vezes. Paulo diz: não briguem por causa de dias, sábado, segunda-feira, mas tentem observar um dia. E é por isso que a igreja fez isso. A igreja observou um dia da semana como padrão para a igreja. Mas por que não 2 dias? Pode ser 2 dias também. Nós não somos legalistas, não devemos ser. Mas a reunião da igreja não deve ser descontinuada porque nós pensamos que não vivemos pela lei. Alguns têm argumentado desse modo. É religiosidade frequentar a igreja aos domingos. Porque pensam que estão cumprindo a lei, porque isso seria religiosidade. A Escritura nos dá bastante instrução sobre a importância dessa reunião. Não qual dia, não quantos dias, mas a importância de fazer. Versículo 3, o salmista diz que Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Claro que a descrição aqui é geográfica. A forma compacta de Jerusalém propiciava a estrutura adequada para a adoração coletiva. Você vai fazer Copa do Mundo num país, precisa ter estrutura. Precisa ter uma malha viária, precisa ter transporte adequado. E, naturalmente, aqui Jerusalém precisava de uma estrutura adequada para receber os peregrinos. E aqui há um teor elogioso do salmista, quando ele diz que Jerusalém é adequada para a adoração, ela é receptiva. Ela tem uma rede hoteleira boa para receber os peregrinos de todos os lugares. No Novo Testamento, nós sabemos, o Novo Testamento não estabelece para nós um local físico para adoração. Tem de ser num templo, tem de ser com aquela ou aquela outra configuração, mas isso não significa que não há normatividade para adoração coletiva. Isso não significa que nós não devemos buscar uma condição adequada para o culto.
Jerusalém foi elogiada por poder ser um local de estadia, por poder ter condições adequadas para recepção. Então muitos, talvez assim, até como Judas, diz, não precisamos de um teclado bom assim, não. Vende e dá para os pobres. Por quê? Porque entendem que a adoração ao Senhor tem que ser feita sem recurso. Imagina, aqui dentro está calor, não está? E aí alguém, assim, aparentado com Judas, talvez um descendente distante, diria, não, gastar dinheiro com ar-condicionado é besteira. Mas as condições para adoração são importantes. Porque se nós fizermos isso de maneira inadequada, nós faremos com dor no coração, faremos com sofrimento. E a adoração precisa ser feita de maneira adequada. Me parece que esse elogio do salmista aqui sobre Jerusalém ser construída com muros firmes e compactos nos traz essa ideia de termos uma igreja bem estruturada. Eu estou falando agora do aspecto físico, mas pode ser também aplicação para o aspecto espiritual. Se nós pensarmos Jerusalém como a igreja reunida, não é tão comum. Jerusalém no Novo Testamento geralmente tem sentido escatológico, se refere a Jerusalém que nós veremos depois de Jesus. Mas se Jerusalém era o centro da adoração e hoje a igreja é o local em que a adoração acontece, nós também podemos pensar a igreja como o versículo 3 nos explica, como bem construída com muros firmes e compactos. Olha o que Paulo diz aos Efésios, usando a ideia de edifício. A igreja em Efésios é comum, capítulo 2, versículo 21. Edifício ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Paulo usa a mesma ideia de construção. Portanto, nós como igreja devemos refletir de certo modo essa estrutura bem construída com muros firmes e compactos. O aspecto da unidade, o aspecto da pureza, o aspecto da beleza como igreja reunida. Claro que podemos pensar no aspecto físico, de como Jerusalém era um local bem organizado para receber adoração, mas também devemos pensar como a igreja. Esta igreja, a igreja invisível, a igreja composta dos crentes, como essa igreja pode se apresentar bem construída, com muros firmes e compactos, como Paulo diz aos Efésios, um edifício ajustado que cresce para se tornar santuário do Senhor. No versículo de número 4, o salmista diz que todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para Jerusalém e vêm dar graças ao nome do Senhor conforme a lei requer. Esse versículo é sensacional. Primeiro, porque aqui há pluralidade na unidade. As tribos não eram semelhantes entre si. Havia muitas diferenças, mas ali em Jerusalém, as diferenças entre as tribos acabavam. Se era levita, se era simeonita, não importa qual era a tribo, de onde ele veio, se ele falava cibolete ou chibolete. O importante é que ali em Jerusalém as diferenças acabavam. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, se reuniam ali. E essa também é a caracterização da igreja no Novo Testamento, não é? Todos os povos, línguas, raças, nações, tribos, as várias traduções para essas palavras. É isso que Joel disse em Joel 2,28, que o Espírito do Senhor desceria sobre toda a carne, sobre velhos, sobre jovens, sobre mulheres. A pluralidade, a universalidade da igreja estão representados aqui de modo incipiente na pluralidade que a gente encontra nas tribos de Israel. Eles vêm a Jerusalém, o salmista diz, para reconhecer publicamente a grandeza de Deus, que é isso que significa dar graças ao nome do Senhor. Dar graças fica parecendo que é só uma atitude de gratidão. Viemos aqui uma vez ou 3 vezes por ano, no caso dos judeus, agradecer o que o Senhor fez. Não, eles vieram reconhecer publicamente, é isso que a palavra significa, reconhecer publicamente a grandeza de Deus. Mas porque sempre eles têm prazer nisso, o salmista diz que tem prazer. Alegrei-me com os que me disseram, estamos indo à casa do Senhor. Mas nós sabemos que nem sempre esse é o caso. Nem sempre nós fazemos porque queremos. E aqueles que advogam que nós devemos adorar ao Senhor quando temos vontade, muitas vezes têm em mente o fato de que não querem oferecer a Deus uma adoração obrigada, uma adoração como contravenção,
da sua vontade. Mas aqui nós vemos que eles vêm dar graças ao nome do Senhor conforme a lei requer. Como eu já mencionei antes, a adoração é um ato de obediência também. É um ato de reverência, não apenas um ato de afeto e de sentimento. Os nossos sentimentos são enganosos. E eu temo que, muitas vezes, o fato de não querermos estar reunidos tenha uma raiz pecaminosa. Às vezes, a falta de desejo de estarmos na igreja aos domingos pode ter como pano de fundo alguma dificuldade que tenha raiz pecaminosa e que precisa ser tratada. E mais uma vez eu vou dizer, essa tem sido minha abordagem. Quando os membros da igreja se ausentam, geralmente a abordagem é: qual é o problema? Por que está ausente? E às vezes é dificuldade mesmo emocional, psicológica, física. Às vezes é irresponsabilidade. Nosso culto é matutino. Então, claro que é difícil. Eu não sei que horas vocês forem dormir. Eu fui às 4:30. É difícil, não é? Não, mas é só de sábado para domingo que eu durmo 4:30? Quem é mais próximo sabe. Infelizmente está virando costume. E dormir muito tarde e acordar muito cedo. Por força da necessidade. Mas, se na maior parte do tempo nós temos condições de dormir adequadamente, não se trata de fazer um sacrifício para Deus como se Deus desejasse sacrifícios. Os salmistas ensinam isso, principalmente no Salmo 51. O Senhor não deseja sacrifício, senão eu os daria. O Senhor deseja coração quebrantado e contrito. Mas nós sabemos que no Antigo Testamento, esse aspecto dos afetos não eram tão presentes. Para o judeu, amar ao Senhor é obedecê-lo. Isso está muito refletido no Antigo Testamento. Eu amo ao Senhor e demonstro isso obedecendo. E a lei requer. Eles iam a Jerusalém porque estavam cheios de alegria sempre, porque a lei fazia essa requisição. Também é um ato de obediência. Os nossos sentimentos são traiçoeiros. Eu não vou adorar o Senhor hoje porque eu não estou afim. Eu não estou com sentimentos para isso. Mas como eu mencionei a vocês, aquela frase de um autor que comenta esse texto, ele diz que não são os nossos afetos que são trazidos à adoração, mas a adoração é que expressa os afetos ao Senhor. Nós não temos de vir aqui porque sentimos, mas nós temos de vir aqui para que expressemos ao Senhor os nossos afetos. Porque senão vira uma maneira idolátrica de se viver. Eu vou adorar o Senhor porque tenho vontade. Então o critério para essa escolha depende sempre da minha vontade, da minha condição emocional e psicológica. Preciso também fazer um esforço. Eu costumo dizer que o Senhor não se agrada de sacrifícios sem fé. Mas sacrifícios com fé, Deus se agrada. O exemplo de Caim é importante aqui. Porque o problema de Caim, se vocês observarem, era um sacrifício feito de maneira obrigada e sem fé. Mas ele ouviu o Senhor, ele estava ali no jardim, de vez em quando o Senhor vinha, ele até sabia que o Senhor existia. Como é que Caim não tinha fé num Deus que ele sabia que existia? Porque ele não tinha amor. Observe no texto. O autor bíblico, tanto em Hebreus como em João, nós encontramos algo assim, mas principalmente em Hebreus. Por que Deus aceitou a oferta de Caim em Hebreus 11? Porque Caim ofereceu com fé. O que nos faz concluir que o problema básico da oferta de Caim era falta de fé. Sacrifício. Tem aquela discussão do sacrifício de sangue, eu acho que eu já expliquei uma vez isso para vocês, mas me parece mesmo que o problema da oferta de Caim não é nem a qualidade da oferta. Ele era pastor. O nome Caim significa isso, a raiz tem relação com propriedade. Canaã tem a mesma raiz. Ele era proprietário de terra, ele tinha para oferecer justamente o fruto da terra, se era bom, se era ruim. Eu penso que era bom, mas era obrigado, era sem fé. Então, talvez nós podemos dizer, eu tenho de fazer um sacrifício ao Senhor. Se você faz com fé, deve fazer. O mesmo princípio se aplica à ceia. O pão tem poder em si mesmo? O vinho? Nos consagrar, depois de consagrado, tá orado, tá consagrado, tá santificado, tá cheio de poder? Sim? Não! Mas em que reside, em que consiste o poder da participação nos elementos? Na fé
ao tomar o pão e o vinho. É a fé que está envolvida nesse elemento místico, da mesma maneira os sacrifícios que nós fizemos ao Senhor. Portanto, temos de fazer sacrifícios ao Senhor, desde que eles sejam feitos com fé. Sabendo que o Senhor é galardoador, o Senhor é recompensador. Vamos à parte 2. Gente, eu já me estendi bastante, né? Parte 2, versículo de número 5. Aqui estão os tronos onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Vou mais uma vez considerar Jerusalém como a igreja reunida. E aqui Jerusalém, pelo que vemos no versículo, é um lugar de justiça. O trono de justiça vai ser ocupado pelo rei da dinastia davídica. Aqui alguns podem ver uma ideia escatológica, referindo a Jesus ou a Nova Jerusalém, mas isso era normal em Israel. Vocês lembram daquele episódio em que Salomão está julgando o caso de duas mães da mesma criança? E quem é a mãe? Porque não tem como ter duas mães para a mesma criança, não biológicas. E ali ele faz um julgamento. Era normal. Se vocês observarem em 1 Reis, capítulo 13, versículos 16 a 28, vocês vão encontrar alguns relatos de Salomão praticando essa justiça. Em outras palavras, a posição real em Israel e também nos povos do entorno, muitas vezes coincidia com a posição legal. O rei também era, muitas vezes, juiz. Segundo o salmista, nesse local de adoração, que é Jerusalém, ali, além do povo se reunir para adorar, o que eles fazem? Aproveitam para participar de julgamentos. Ali é proferido o julgamento. O julgamento em Israel era com base na palavra do Senhor. Falarmos de julgamento a partir da palavra do Senhor significa que quando nos reunimos para o culto na casa de Deus, nós oramos, cantamos, lemos e pregamos a justiça de Deus que vemos em sua palavra. Quando nós estamos no culto, lemos a palavra e cantamos a palavra e oramos a palavra, nossa atenção está centrada nas decisões e na vontade de Deus. Ou seja, a igreja reunida também reflete esse versículo 5. Quando nós proferimos a palavra e proclamamos a palavra do Senhor, também aqui vemos o trono de Deus pronunciando os seus julgamentos. Em outras palavras, o local de adoração também é um local de juízo. E o que me parece interessante aqui é que quando nós falamos de juízo ou em julgamento, como está no versículo 5, nós já imaginamos a coisa do decreto, nós imaginamos a sentença. Cometeu pecado, vem o julgamento. Mas a ideia aqui de juízo não é essa. A ideia aqui de juízo é de endireitamento. É de disciplina corretiva. Então, quando dizemos que em Jerusalém estão os tronos onde se pronunciam os julgamentos, nós estamos falando de disciplina corretiva. Assim também é a igreja. Na igreja é onde se pronuncia a disciplina corretiva baseada na palavra de Deus. Olha como isso é bonito. Olha o que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus entre nós põe em movimento o amor de Deus, aplica a misericórdia de Deus, anula o mal na nossa mente, ordena a bondade. Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra. O julgamento de Deus pronunciado na igreja equivale à palavra de Deus proclamada e proferida. Porque o julgamento em Israel era baseado na palavra. Da mesma forma, quando a palavra de Deus aqui é proclamada, nós somos limpos pela palavra. Lembrem-se que Jesus disse a Nicodemos, refletindo provavelmente o texto de Ezequiel, ele disse: você não sabe que é preciso nascer da água e do Espírito? Pega água, digita num aplicativo, num site, põe água e filtra Novo Testamento. Vai encontrar várias referências à água como aquilo que limpa. E sempre associada, adivinha a quê? A palavra. Então, ser limpo, Pedro usa exatamente essa expressão. Lavados pela palavra. Portanto, dito de outro modo, é na igreja principalmente que a palavra de Deus proclamada, o local da adoração, que a palavra de Deus proclamada propicia a disciplina corretiva. Propicia juízo, propicia julgamento. Você geralmente não ouve o que você não quer. A igreja, o culto público, é o único local em que você ouve o que você não quer ouvir. Porque se você escolhe um pregador, hoje eu vi uma pregação sobre
Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai na internet, você seleciona a mensagem que você quer ouvir, o pregador que você quer ouvir, na entonação que você quer ouvir, com as palavras que você quer ouvir, com a dicção que você quer ouvir, não gostou da dicção, com a qualidade de vídeo que você quer ouvir. A gente seleciona muito o que a gente quer ouvir na internet. Claro, ninguém vai ouvir o que não gosta, evidentemente. Mas a igreja é um local interessante. Na igreja você vai ouvir o que você não gosta. Talvez de uma pessoa que você nem gosta de ouvir. Porque talvez esse seja o mistério. A igreja reunida vai nos propiciar a disciplina corretiva vinda do púlpito. Ouvirmos muitas vezes o que não queremos ouvir. Porque vocês não escolheram a mensagem que eu ia pregar, concordam? Tem uns pastores que pregam com mensagens encomendadas, não sei se vocês já viram isso. Tem um pessoal que encomenda a mensagem e o pastor acaba pregando o que o pessoal quer. Acontece por aí em alguns lugares. Mas eu estou pregando mensagens sequenciais. Nem sempre é o que vocês gostariam de ouvir. Mas a palavra de Deus sempre é instrutiva, sempre propicia disciplina corretiva. E não é coincidência os julgamentos serem proferidos no contexto da adoração israelita. Era um padrão muito comum. E aqui também, na igreja, toda vez que cultuamos e a palavra de Deus é pregada, ela desempenha um papel que lhe é devido no culto. Nossa mente é informada da vontade de Deus. Nossa memória é revigorada com os juízos de Deus. Nós ficamos familiarizados com o que Deus diz, com o que Ele decidiu, com o que Ele deseja. Nós somos corrigidos, nós somos instruídos. Dito de outro modo, aqui na igreja reunida estão os tronos onde se pronunciam os julgamentos. E vem do trono da dinastia de Davi, porque Jesus é a palavra. E quando falamos a palavra, falamos de algo que é proferido por um reino davídico, o último rei da descendência de Davi. Isso acontece na adoração. Tenta juntar comigo as peças, porque eu estou falando de vários elementos, mas todos eles estão relacionados à importância do culto. Todos eles estão relacionados ao que eu intitulei como sendo uma estrutura para a vida. O culto a Deus fornece uma estrutura para a nossa vida. Para a nossa identidade cristã, o culto a Deus fornece para nós a disciplina corretiva, a humildade. E algumas dessas ideias estão presentes aqui justamente no Salmo de número 22. Versículo de número 6. Orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos os que amam esta cidade. Versículo 7, vou ler em conjunto. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Mais uma vez aqui, eu vou optar por identificar Jerusalém com a igreja reunida. A palavra aqui que foi traduzida por orem é o verbo pedir em hebraico. Claro, se você escreve pedir ao Senhor, isso significa oração. Mas existe uma palavra específica para oração. E aqui o verbo pedir tem um sentido muito mais informal. Alguns autores acreditam que o uso do verbo pedir significa que isso não deve ser feito especificamente na reunião, mas o tempo todo. Justamente pelo caráter informal do verbo. Ou seja, você vai orar pela paz de Jerusalém quando estiver em Jerusalém? Não, em qualquer momento, todos os dias. Você vai orar para que sejam prósperos os que amam a cidade. Orar pela paz de Jerusalém. A pergunta, vamos pensar juntos, por que peregrinos orariam pela cidade de Jerusalém, uma vez que eles moravam em outras cidades? Eu moro em outra cidade, o que eu tenho com Jerusalém? Porque eles entendiam que a presença de Deus se manifestava onde o templo estava localizado. Eles entendiam que a identidade pessoal deles estava associada à identidade religiosa. Era importante mantermos Jerusalém como local de adoração, porque isso garante a manutenção da nossa identidade religiosa. Precisamos orar pela paz de Jerusalém. É o mesmo motivo pelo qual nós oramos pela igreja reunida. Por que oramos pela igreja reunida? Irmãos e irmãs, e se estourar uma perseguição contra os cristãos no Brasil? Como ficará a nossa fé se nós formos impedidos de adorar o Senhor em comunidade? Que estrutura a nossa vida terá quando nem lembrarmos mais como é participar do pão
e do vinho? Seria de nós, como comunidade cristã, se fôssemos impedidos de buscar o Senhor dessa forma? A oração pela paz de Jerusalém é a oração pela manutenção da adoração coletiva. É a oração ao Senhor para que a igreja tenha liberdade para adorar. Orem pela paz de Jerusalém. Vocês sabem, os cristãos são bastante versados em algumas palavras hebraicas. A palavra hebraica para paz, vocês sabem, é shalom. E shalom não significa apenas paz, não significa que não há guerra, mas significa uma condição de bem-estar, de produtividade, uma vida despreocupada. Até prosperidade está em vista aqui. Essa deve ser a oração da igreja quando oramos pelos outros. Do mesmo modo que o salmista ora pela paz de Jerusalém, nós deveríamos orar pela paz da igreja, pela paz dos membros. Tiago 5,16, ele diz, orem uns pelos outros. O contexto de Tiago é sobre cura, mas o resto do Novo Testamento deixa clara a responsabilidade dos cristãos de orarem uns pelos outros. Orar pela paz de Jerusalém é orarmos uns pelos outros, e não se limita a oração pelos doentes. Nós temos o ímpeto de orarmos quando há motivo. O irmão ficou doente, vamos orar pelo irmão que está doente. O irmão está com uma dificuldade assim, vamos orar pelo irmão. Mas a Bíblia ensina repetidamente a orar pela obra do Senhor, quando Paulo diz em Tessalonicenses, orai por nós, enquanto pregamos o evangelho por aí. O próprio Jesus pediu orações de Pedro, Tiago, João no jardim do Getsemane para orar com ele. Uma das 4 principais características da igreja em Jerusalém, quando nós lemos Atos capítulo 2, é que eles perseveravam juntos nas orações. É uma característica da igreja orarmos pela paz uns dos outros, intercedermos pela prosperidade uns dos outros. Irmãos, se um de nós cair, Paulo prescreve, quando um membro do corpo sofre, os outros sofrem juntos. Ele não está só descrevendo como um corpo funciona, ele está prescrevendo como o corpo deve funcionar. Ele não está dizendo que se a Thalita sofrer, a igreja toda sofre junto. É mentira. Dê uma passeada nas comunidades cristãs por aí, verifique se é verdade que se um membro sofre, os outros sofrem juntos. A indiferença generalizada. Nós vivemos em um sistema que é indiferente, que é individualista. Eu costumo dizer que quando você pega os povos antigos que viviam em tribos, em clãs, etc., havia uma solidariedade comunitária muito maior. A nossa característica de vida, o nosso modo de vida é individualista. As pessoas têm medo de andar com o vidro do carro baixo, não ter contato visual. Nós temos dificuldade para nos relacionarmos. Não é verdade, em geral, que quando um membro do corpo sofre, os outros padecem juntos. Portanto, isso é uma prescrição de Paulo. Quando um membro do corpo sofre, deveriam os outros membros do corpo sofrerem também. E nós não sofremos uns pelos outros. E parte desse sofrimento de uns pelos outros deveria incluir oração. Quando um membro do corpo passa por dificuldade, qualquer que seja, com um membro da família, nós sabemos, nós temos muitos irmãos e irmãs com dificuldades em nossa igreja. Não temos? Estamos sofrendo junto com eles? Você não precisa ir lá na casa da irmã Miriam sofrer com ela, não precisa ir na minha casa sofrer comigo. Aliás, a Bíblia às vezes até instrui não fazer isso com muita frequência, né? Não fica com o pé na casa do teu próximo muito tempo, porque senão ele vai ficar cansado de você, diz o provérbio. Mas às vezes, uma ligação, uma palavra de ânimo, uma oração, uma palavra de companheirismo, já ajudam. Mas principalmente, oração. Principalmente, orem uns pelos outros. Eu gosto muito de uma frase do profeta Samuel, que ele diz assim, em 1 Samuel 12:23, ele diz, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Profeta Samuel. Nós não temos uma visão muito assim, piedosa do Antigo Testamento quando o assunto é oração. Mas Samuel diz, longe de mim deixar de fazê-lo. O pedido de prosperidade que nós vemos aqui é parte da oração por Jerusalém. Por quê, irmãos, irmãs? Porque se houver prosperidade coletiva, também haverá prosperidade individual. Quando nós oramos pelos irmãos, estamos também, de certo modo, orando
por nós mesmos. Quando estamos sofrendo com os irmãos e ajudando os irmãos nos seus sofrimentos, de algum modo nós também somos beneficiados. O modelo de adoração em Israel, como nós vemos aqui, inclui a oração na congregação, pela congregação. É um modelo e um paradigma para nós hoje. Nós devemos incluir isso. Vamos encerrar com os 2 últimos versículos. Ele diz: primeiro, em favor de minha família e amigos, direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Parece um pouco egoísta essa oração. Eu vou orar pelo Jerusalém porque eu tenho família lá, porque eu estou pensando em deixar algo bom para os meus filhos e netos. E a gente sabe que é justamente esse tipo de discurso que as pessoas envolvidas com política fazem, né? Eu quero deixar um país melhor para os nossos filhos e netos. Não parece uma oração egoísta? Eu vou orar em favor de Jerusalém por causa dos meus amigos, por causa da minha família. Parece uma coisa absurda para nós, até egoísta. Mas não é absurdo dizermos que devemos deixar uma igreja cheia de paz e prosperidade para os filhos e netos. É isso que o salmista tem em vista aqui. Eu vou orar porque eu quero deixar uma Jerusalém capaz de manter a adoração para os filhos e netos. E parece uma oração egoísta, mas Jesus disse assim, capítulo 17, versículo 20, aquela oração sacerdotal. Jesus diz: minha oração não é apenas por eles, os discípulos que ele tinha naquele momento, mas também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus estava orando pelos discípulos que ainda haveriam de se converter por meio da pregação dos discípulos atuais. Irmãos, isso é orar pela paz de Jerusalém por causa da família e amigos. Isso é orar pelo rebanho de Deus que ainda, entre aspas, nem existe. Não na nossa perspectiva cronológica. Então não é de todo modo errado orarmos pela paz da igreja, para que a igreja no Brasil e no mundo tenha condições de adorar o Senhor, de buscar o Senhor, para que tenhamos estrutura para isso, para que possamos ter mais tempo e recursos para pregar o evangelho para família e amigos. Não é uma oração egoísta, e isso está no contexto da oração dele. Quando ele diz que você tenha paz, ó Jerusalém, ainda é uma parte orante do Salmo, que começou no versículo 6, quando ele pede ao Senhor por Jerusalém. E no versículo 9 ele diz que vai orar em favor da casa do Senhor. Buscarei o seu bem. O seu bem aqui é o bem de Jerusalém. Eu vou buscar o bem da igreja em favor da casa. O que é a casa aqui? É o templo. O templo é o local da adoração. Então, em favor do templo, eu vou orar por Jerusalém. Eu buscarei o seu bem. E buscar o bem aqui ainda é oração. Eu ainda vou buscar em oração pelo bem de Jerusalém. Por qual motivo? Pensando no local da adoração. Essa é a última parte da oração dele aqui. A ideia geral é orar pela cidade, portanto pelo povo, para que o local da adoração deles fosse mantido e protegido. É o local da adoração comunitária. O povo de Deus, irmãos, protegido, guardado e em paz, faz com que a adoração comunitária seja mais bem sucedida. Quando nós oramos pelo povo por causa da adoração, não é uma oração estranha para o Antigo Testamento e também não é para o Novo. Como nós queremos adorar juntos, se os nossos irmãos não estão bem? Por exemplo, os que não estão aqui, nós não gostaríamos que estivessem? Mas como que nós podemos garantir que gostaríamos se não oramos por eles? Então oremos para que eles estejam. Porque nós vamos orar pelo povo em favor da casa do Senhor, em favor da igreja. Oramos por cada um dos membros para que esses membros possam estar conosco como igreja reunida. Eu oro em favor de Jerusalém por causa da casa, por causa da adoração. Irmãos, o patrimônio da igreja são os membros da igreja. Se o membro sofre, deveríamos sofrer com ele. Isso não é, como eu disse, uma descrição de Paulo, é também uma prescrição. Nós devemos orar pelos membros da igreja. Não há lugar melhor para termos uma visão do caráter de Deus, de sua vontade, dos seus planos, de sua justiça, de sua bondade e de sua graça do que no culto. Não existe lugar em que a palavra de Deus seja proclamada com mais entusiasmo e fé do que em um culto. Não há lugar em que a leitura bíblica e o estudo bíblico sejam mais agradáveis do que
na igreja. A leitura solitária também é importante. Jesus ensinou no capítulo 6 de Mateus a orarmos a sós, mas nada se compara à experiência comunitária do estudo bíblico e da oração. Esse era o grande impulso da igreja de Jerusalém, como nós vemos em Atos. Esse salmo que lemos, ele fornece, irmãos e irmãs, uma estrutura para pensarmos o culto em comunidade. Fornece elementos para pensarmos esse culto. Nós vivemos, vocês sabem, em um mundo imediatista e utilitarista. E alguns se perguntam, será mesmo que vale a pena gastar energia? E os custos despendidos? E as horas de sono a menos para ir ao culto? Não é? Esse salmo nos mostra que o culto em comunidade fornece uma demonstração poderosa da graça de Deus, que se manifesta na palavra e na oração, e que são poderosas para poder nos incentivar a gastarmos, sim, o nosso tempo, os nossos recursos, e talvez até sacrificar nossas horas de sono em favor dessa estrutura para a vida que o culto fornece. E por último, eu gostaria de incentivá-los a pensar na oração e no esforço pessoal que todos nós deveremos empreender para que não só a nossa igreja, mas as várias igrejas reunidas possam fazê-lo com paz e prosperidade para o bem do povo de Deus de um modo geral. Nós estamos batalhando pela relevância do culto, do ensino, mas alguns abandonam o culto, irmãos, porque não veem que faz mais sentido para eles. Às vezes nós somos muito duros no julgamento. Não está na igreja porque desviou mesmo, é descrente. Muita gente não está na igreja porque é insuportável permanecer. Tem pessoas que estão desigrejadas por motivos às vezes bastante razoáveis. Há lugares, infelizmente, que é uma cultura de psicopatia. Há uma opressão velada. Tem gente que sabe quando o pastor olha de uma maneira diferente, já sabe até o que ele está pensando, e não é bom. Tem pessoas que veem nos olhos de alguns pastores o julgamento. E aí, nesse caso, julgamento no sentido de condenação mesmo. Porque faltaram ao culto, ou porque pecaram, ou porque agiram assim, ou daquele outro modo. Nós devemos orar sinceramente, preocupados com o abandono do culto que tem acontecido em vários países e também no Brasil. Ou pessoas que têm abandonado o culto centrado no juízo de Deus, a palavra de Deus proclamada, para obterem um culto do entretenimento, que também não é bom. É como uma sopa rala. Nós deveríamos nos preocupar, sinceramente, com momentos de adoração que sejam alegres e festivos também. Porque existem uns lugares que viraram, de fato, mausoléus. E aí os jovens não querem ir para a igreja e dá para entender. Porque não há nenhuma expressividade, não há nenhum espaço transformador para a adoração e para a vida, não há significado, não há nenhuma experiência de alegria, e isso é diferente do que o Salmo apresenta. O salmista se alegrou com a ideia de ir com o povo dele para casa. O elemento comunitário aqui é importantíssimo, e a alegria deriva da festa. A alegria não reside só no culto. Isso é bom. Eu estou alegre porque eu vou ao culto, Não, a alegria dele é porque ele vai estar com a galera. É a galera dele, é o povo dele. E ele está alegre porque vai estar com o povo. A gente gosta, né? Eu estou tentando discipular minha filha para ela ser corintiana. E aí, um dos argumentos para esse discipulado é dizer, filha, se você torcer para outro time, você vai torcer sozinha. Pai corintiano, vô corintiano, tia corintiano, se não torcer para o Corinthians, torce sozinha, não tem a mesma graça. Legal mesmo é torcer junto, não é? O legal, a Copa do Mundo não é legal por causa disso, irmão. Quem é preocupado com futebol, se vai ganhar, se vai perder? Eu gosto do Brasil chegar até a final, por quê? Porque aí tem pelo menos vários jogos para ir torcer junto, né? Inclusive a igreja se reunir para torcer junto. Porque a parte legal dessas festas é o estar junto. E é por isso que o salmista estava alegre. Eu não estava só alegre porque é para o culto. É muito bom ouvir a mensagem, é muito bom cantarmos juntos. Mas é melhor ainda fazermos isso como comunidade, nós sabemos. E Deus escolheu o povo dele para ser comunidade. O próprio Deus é comunidade. Ele é trino e uno. Não é? O próprio Deus é uma família em si mesmo. Essa é a experiência da alegria do salmista. É um desafio para nós de vivermos essa esfera de adoração que nos permita dizer com sinceridade, com verdade: alegrei-me com os que me disseram, estamos indo à casa do Senhor.
Vamos orar? Senhor Deus, nós nos humilhamos diante da Tua palavra e te agradecemos pelas coisas que o Senhor tem feito por nós, por meio da Tua palavra. Minha oração é que o Senhor nos ajude, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, a aplicarmos os ensinamentos da Tua palavra. O Salmo 122 ensina, não contém uma teologia completa do culto, mas eu creio que a Tua palavra, Senhor, em outras passagens, reflete muito bem o que esse Salmo nos ensinou. E eu peço que o Senhor nos ajude a aplicarmos esse Salmo em nossas vidas. Essa experiência comunitária, esse local do seu juízo, Senhor, do discernimento que vem da Sua palavra. A oração uns pelos outros e a alegria que permeia a reunião da comunidade. Que o Senhor nos dê a bênção de vivermos como igreja, como comunidade, como família do Senhor, e que possamos nutrir em nós a alegria desse relacionamento contigo, ó Deus, mas também com o seu povo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.